Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, iniciando hoje mais uma live aqui no nosso canal para receber o psicólogo Gabriel Popolo de Almeida. Daqui a pouco ele vai se colocar aqui com a gente para a gente bater um papo, falar sobre a psicologia no esporte. Agora sim, fala Pedrinho. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live do FuteClass. Olá, Boa noite, meu Caio. amigo. Boa noite, como vai? Prazer todo meu. Deixa Obrigado eu por ter fechar aqui aceito o a janela. convite do FuteClass para Imagina, participar obrigado dessa a você live. pelo convite. A gente, desde que começou a quarentena, Gabriel, a gente está fazendo pelo menos uma por dia. A gente já fez, acho que você hoje é de número 43, a gente foi um dos pioneiros a começar Que essas lives. Daqui legal, a pouco cara. vai vir outras Que legal. novidades. Então, Aham, aproveitando o momento de reflexão e de conteúdo. sim. Não, muito legal, meu. Fico contente pelo convite aí, vindo de você especialmente. Estava aqui me preparando, né? E acabei vendo alguns pedaços das outras lives, achei muito legal. Gente muito boa. Bacana, bacana, bacana. Vamos lá, Gabriel, a gente preparou uma pauta que é muito pedida aqui para o pessoal, que é essa pauta de psicologia no esporte, principalmente no Uhum, futebol, né, que é nosso sim. forte aqui. E eu preparei algumas perguntas. Infelizmente, a parte psicológica, né, do trabalho do futebol, ela não é vista ainda da mesma importância da parte técnica, tática e física, né? Até tem hoje a metodologia sistema que tenta englobar um pouco, mas é mais para o lado do campo técnico, do treinador, né? E é muitas vezes esquecido no planejamento e é sempre, às vezes, lembrado em retas finais de campeonato, em momentos Uhum. decisivos, em momentos de crise, de pressão. Eu te pergunto, é possível preparar a parte psicológica do atleta em apenas uma semana? Esse planejamento tem que ser a longo prazo? Como é que funciona? Olha, bom, esse tema é um tanto controverso, assim, né? Porque tem duas. É muito comum se falar que, de fato, o psicólogo não é exatamente um bombeiro, né? Cria-se, às vezes, uma expectativa muito grande de que o time está tendo uma dificuldade no campeonato, tem um jogo decisivo, alguma coisa nesse sentido, e aí chama o psicólogo como se ele fosse com uma vara de condão ali para resolver instantaneamente os problemas e tal. Então, por um lado, tem essa coisa de que o trabalho de preparação psicológica, o trabalho de psicologia envolvido no clube, ele precisa estar integrado com as demais ciências, as demais áreas de conhecimento que também estão presentes. E assim como essas outras áreas, ele também demanda um tempo para conseguir ser desenvolvido a contento, né? Então, solicitar que um psicólogo venha uma semana antes de um jogo, ou mesmo na véspera de um jogo, faça uma palestra ou faça algum tipo de intervenção e que isso tenha um resultado expressivo, seria a mesma coisa de que convidar um preparador físico uma semana antes ou na véspera, pedir que ele faça um aquecimento ou uma preparação específica e que isso de fato tenha muito resultado, ou mesmo a troca de técnicos, mudanças táticas, coisas nesse sentido. Então esse é um jeito de enxergar a coisa, do qual eu concordo sem dúvida, de que o trabalho de psicologia é preciso estar alinhado com todo o planejamento e a periodização do trabalho como um todo, desde o início da temporada e assim por diante. Por outro lado, o psicólogo ele precisa estar preparado para dar conta de situações como essa. Então, o que eu costumo ponderar é o seguinte: eu tenho o meu consultório também, além de trabalhar com futebol, a gente conversou sobre isso na época e tal, eu tenho o meu consultório. O meu paciente ele vem ao meu consultório não quando está tudo bem, ele vem quando está precisando de ajuda, né? Só que aí é o seguinte, eu também em 2, 3 sessões eu não consigo resolver o problema dele, digamos assim. Ou a gente junto, em poucas sessões, não consegue dar conta de tudo aquilo que ele traz. Então, mas de qualquer forma, é possível, com algumas estratégias, alguns procedimentos, dar conta de atenuar alguns sintomas, de diminuir aquilo que está afligindo a pessoa, né? Da mesma forma, um psicólogo, numa situação como essa, ele é capaz de ajudar, no entanto, de ajudar a diminuir a ansiedade, coisas nesse sentido. No entanto, é preciso ter muita. Eu até anotei aqui para a gente falar sobre isso, é curioso que você me pergunte sobre isso, que é assim, a gestão de expectativas ela é muito importante. Porque é aquela coisa, você até no começo da pergunta falou, que acaba sendo esquecido muitas vezes. Só que na hora
que precisa, parece que atribui ao psicólogo poderes mágicos de ir lá, como eu falei, com uma varinha de condão, fazendo a coisa se resolver. E não é tão assim. No entanto, é possível e existem métodos de intervenção que podem ajudar, ainda que minimamente, para que o desempenho de um time, por exemplo, consiga ser melhor de um jogo para o outro. Mas não é o indicado, não é o ideal. Não é o indicado, não é o ideal. E uma outra coisa que é importante nesse sentido é que atribui-se muita importância à coisa das palestras e tudo mais. Uma coisa que é importante de entender, fala-se muito de vídeos motivacionais, palestras motivacionais. É muito importante saber separar o que é motivação do que é mobilização. Motivação é o processo através do qual cada um encontra os seus motivos, os valores e os motivos pelos quais eles realizam alguma coisa, né? Mobilização tem a ver com, às vezes, você assistir um vídeo, assistir uma palestra que te deixa com muita energia. A motivação ajuda você a sustentar teu esforço, teu empenho no longo prazo, no médio e longo prazo. A mobilização é algo que é instantâneo. E uma vez que você faz um vídeo motivacional, uma palestra motivacional, você tem uma crescente na mobilização dos atletas, eles entram em campo super animados, super mobilizados. Então, a mobilização é um processo final, é isso, né? A mobilização é um processo temporário, né? Que leva à euforia, digamos assim, mas que depois tem uma descente, uma decrescente, leva a uma desmobilização do grupo. Motivação, primeiro, que ninguém exatamente motiva ninguém, né? O que um profissional habilitado pode fazer é ajudar cada um a encontrar os seus motivos, ajudar cada um a encontrar aquilo que tem valor para cada indivíduo. E aí sim, essa motivação pode ir ajudando a pessoa a sustentar o esforço, o empenho, o espírito de luta durante um jogo, né? A mobilização é aquilo que um técnico faz na roda antes de entrar no campo, é o que às vezes um psicólogo faz por meio de um vídeo, por meio de uma palestra, e por aí vai. Mas isso é uma mobilização, é deixar a galera pilhada, pronta para entrar no jogo. Mas isso não tem sustentação no tempo. Muitas vezes passou 10, 15 minutos, toda aquela mobilização já se passou, né? De outra maneira também, muitas vezes isso eu já cometi esse equívoco de fazer uma prática de muita mobilização que faz com que o cara chegue na curva antes da hora. Então ele entra cansado no campo, ou ele entra muito emocionado no campo a ponto de não conseguir jogar. Então a gente nunca sabe direito qual vai ser o desfecho disso. Então assim, o ideal é ter um psicólogo, ter um profissional da psicologia junto durante a temporada, planejando o seu trabalho, alinhado com o técnico, o preparador físico, com o fisiologista, com o pessoal do departamento médico, com a gestão de modo geral, né? O ideal é esse. É possível chamar alguém para ajudar? Sim, mas a gestão da expectativa disso tem que ser muito bem precisa, né? E para que não tenha nenhum tipo de mal-entendido. Então é isso. Bacana, professor. E você falou aí um pouco da importância do trabalho integrado com a comissão técnica, mas a gente pode dizer que a preposição hoje não é trabalho com a comissão técnica, é na comissão técnica, o psicólogo já é um membro da comissão técnica fundamental? Sim. É curioso porque o psicólogo ele precisa manter uma posição que é um tanto peculiar, assim, né? Ele precisa, o que eu costumo falar, ele precisa ter um pé dentro e um pé fora. Então ele precisa ser parte da comissão, porque ele tem que estar envolvido nas coisas, ele tem que ter poder a possibilidade de opinar, de aconselhar, de ajudar naquilo que é preciso. Ele tem que estar atento, ele tem que servir a comissão, no sentido de ajudar a comissão naquilo que ela acredita ser importante, né? Em relação a vários assuntos que a gente pode discorrer também. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que estar distante o suficiente para poder trabalhar a própria comissão, né? Então, muitas vezes o que acontece é assim, a comissão ela é um foco de clima. Então, dependendo das relações ali dentro, dependendo de como que a comissão se entende entre si, de como que a comissão consegue multiplicar isso para o grupo de atletas, o grupo de atletas vai sentir mais ou menos isso, né? Então, é muito comum nas aulas, lá na CBF, a gente conversar a respeito de o teu time estava ansioso, ou era você que estava ansioso e, portanto, o teu time ficou ansioso. Então, é preciso que o psicólogo seja parte do processo, esteja envolvido. Nesses anos todos de experiência, os melhores resultados que eu tive, tanto do que diz respeito à prática do jogo em si,
mas também resultados de formação e tudo mais, tenho bastante tempo trabalhando com base, né? Foram aqueles nos quais a gente conseguiu trabalhar de maneira bastante integrada, né? Só que ao mesmo tempo, eu preciso estar um passo para fora também, um pé para fora, para poder olhar com distanciamento e trabalhar a própria comissão. Também já tive bons resultados nos trabalhos de intervenção, considerando o trabalho com as comissões técnicas. Então, muitas vezes, nem chego nos atletas, vou trabalhar diretamente a comissão, né? E aí, ao trabalhar a comissão, isso se multiplica nos atletas, né? E aí, eventualmente, pode-se fazer, criar, gerar, planejar intervenções junto ao grupo de atletas ou mesmo individualmente. Interessante, professor. Eu vou aproveitar que você pegou essa reta final desse trabalho com a comissão e vou antecipar uma das perguntas que era uma das últimas. Trabalhando na comissão, tem algumas coisas que na relação que é dita para o atleta que é só o treinador que tem que falar, ou que não, algumas outras que não é o treinador que tem que falar, que tem que ser compartilhado com outros membros da comissão para podermos dizer assim, dar a cara naquele tipo de assunto. Conta pra gente um pouco disso. Se tem algum tipo de assunto específico para cada um para poder tratar, e se você trata isso, e também com relação ao trabalho de testagem nos jogadores, se você puder comentar um pouquinho também. Olha, isso depende muito sempre, né? Não tem muita fórmula, né? Até já nas aulas eu falo isso, assim, de que para ser humano não tem fórmula, né? A fórmula é aquela equaçãozinha que você coloca ali os números e eles dão sempre o mesmo resultado, é uma questão constante. Para ser humano pode ter receita, mas mesmo receita depende da mão do cozinheiro, né? Essa é a que a gente costuma dizer. Então, o que acontece é o seguinte, depende muito do perfil do próprio treinador, da situação que a gente está vivendo, depende do tipo de comunicação que tem que ser feita. Por isso que eu digo assim, a coisa da integração é importante, por quê? Porque de repente existe alguma coisa que tem que ser comunicada, seja para o grupo, seja para o indivíduo, o atleta, e aí a gente precisa em consenso determinar se isso vale a pena ser dito pelo psicólogo, pelo preparador físico, pelo treinador ou por todos, né? E aí em que momento isso vai ser dito, como isso vai ser dito e assim por diante. Então assim, claro que é importante o psicólogo entender que o comandante do processo, considerando ali a questão da equipe e tudo mais, é o treinador. Então, o treinador precisa ter a prerrogativa de dizer as coisas mais importantes, de determinar a direção, de estabelecer as metas, de colocar os limites e pré-requisitos para que os atletas se comportem de um determinado jeito ou não. E aí cabe ao psicólogo ajudar ele a criar isso, esse modelo de liderança, essa filosofia de liderança, esse modelo de jogo. Então cabe a ele determinar isso e cabe ao psicólogo entender e ajudá-lo, reforçá-lo nesse papel, né? E aí, caso tenha alguma coisa que tem que ser comunicada, tem que ser dita, isso pode ser determinado em conjunto, né, acordado em conjunto, de quem é que vai ser o porta-voz dessa informação. Tá? Interessante. Aí, professor, só para complementar, o Ricardo Drubsky... Diga, vai lá, complementa. Não, só para falar em relação à testagem. Ah, tá. Não, complementa, depois eu faço a pergunta que ela tem ligação em relação à testagem, o que acontece muitas vezes é assim, primeiro, os testes precisam aí sim ser aplicados, corrigidos, interpretados por um psicólogo. Seria a mesma coisa, por exemplo, que dizer que qualquer um pode ir lá apertar o botãozinho na máquina de raio-x, mas precisa de um médico para interpretar aquela informação, né? Uma vez que ele interprete aquela informação, ele consegue passar para as pessoas o que aquele exame está dizendo. A mesma coisa com a psicologia. Então, boa parte dos testes que valem a pena ser usados, eles são de uso exclusivo dos psicólogos. Então, né, cabe a um psicólogo formado e habilitado aplicar aqueles testes e com isso poder recolher alguma informação e ter o cuidado de transmitir essa informação tanto para o atleta, que é a prerrogativa dele, ele fez um teste, ele precisa ter devolutiva do teste que ele recebeu, como também da comissão, mas no que diz respeito à comissão, ter o cuidado para não expor o sigilo de informação a respeito de nenhum atleta. Isso é super importante. Tá? A questão da confidencialidade é um dos temas mais importantes da gente trabalhar, principalmente no esporte, né? Em que muitas vezes o papel do psicólogo é confundido como aquele cara que vai lá, descobre os segredos mais profundos do atleta e leva para a comissão técnica.
Esse tipo de armadilha é muito comum acontecer e para os meus colegas que estão ouvindo é importante que eles tenham cuidado com isso. Tá? Mas é só para completar essa Professor, questão da testagem. sim, qual que é a diferença da testagem para a anamnese? Porque, por exemplo, tem treinador, a gente esteve entrevistando o Jair Ventura aqui, ele fala que ele chega no clube, ele faz essa anamnese com todos os atletas para conhecer ele um pouco mais. Tem uma diferença técnica entre uma e outra? Ou é justamente o profissional que o está fazendo? Porque no caso é um treinador, no caso a testagem é o psicólogo. A anamnese é todo tipo de avaliação que é feita de início, né? Existem anamneses psiquiátricas, anamneses médicas, anamneses psicológicas, anamneses técnicas e assim por diante, técnicas de futebol e tudo mais. Uhum. Anamneses voltadas à saúde, voltadas ao aspecto técnico. Então, a anamnese é isso. E essa anamnese pode conter algum tipo de teste, né? Algum tipo de teste ou de avaliação, e aí tem toda uma discussão em torno do que se chama teste, o que se chama avaliação. Porque existe uma questão de atribuir certo valor aí a scores e rankings, que no que diz respeito à psicologia, muitas vezes isso é arbitrário, né? Ninguém acaba ficando injusto você dizer que um cara tem mais isso, mais aquilo, porque às vezes é muito circunstancial. Mas aí, durante a anamnese, é muito comum as pessoas fazerem uso de alguns testes. No caso desses testes, alguns testes serem psicológicos, cabe ao psicólogo aplicá-los, interpretá-los e cuidar para que a informação que chega à comissão técnica, à direção, à gestão, não fira a confidencialidade, o sigilo e a privacidade do atleta. Interessante. Professor, agora eu fico me perguntando, eu estava escutando o senhor trabalha no São Paulo, eu estava escutando um podcast do Fernando Diniz, que também é psicólogo, Uhum. a formação dele, né? E por muitas vezes os clubes às vezes concentram-se muito nos trabalhos de concentração do jogador e acaba Sim. esquecendo da carga emocional, de onde que ele veio, como é que foi a história dele. Você acha que falta reconstruir os clubes em geral, reconstruir o departamento de psicologia, propondo estratégias mais humanas, de cunho mais emocional e não somente naquela carga de jogo, naquela questão de concentração? Acho que é preciso revisitar o papel do psicólogo de modo geral nos times de futebol, a começar pelos próprios psicólogos, né, e também pelas instituições que contratam esses profissionais em alguns aspectos. Assim, criou-se ao longo do tempo, né, um padrão de um trabalho da psicologia diretamente voltado apenas aos atletas. E eu penso que a psicologia poderia contribuir muito mais, né? Quanto à área do conhecimento, a psicologia é muito vasta. E o psicólogo, apesar de ser um profissional habilitado da área, ele não é dono da psicologia. Ele é também um disseminador de conhecimento sobre psicologia, sobre o comportamento humano, o funcionamento humano de modo geral. Então, por exemplo, te darei um exemplo. Grandes empresas hoje em dia têm profissionais que muitas vezes são psicólogos, muitas vezes não são, de recursos humanos, que são pessoas que estão ali dentro das empresas pensando não apenas nas questões ali, a gente falou isso muito no curso, né? Não apenas voltadas apenas para o pagamento, demissão, férias e questões de benefício e tal, mas eles estão pensando no aspecto humano da instituição como um todo, né? Então, em certa medida, a área de recursos humanos é uma área dedicada a pensar o elemento humano, o elemento das relações, o elemento da identidade, da produtividade das pessoas dentro de uma determinada organização, né? E os clubes de futebol carecem muito disso. Eles têm lá o seu RH muito voltado para a questão de contratação, demissão, pagamento, férias, a parte, digamos, burocrática, operacional e legal dos clubes. Falta pessoas, e aí eu imagino que a psicologia e os psicólogos podem ajudar muito, no sentido de ajudar no contexto mais geral. Até porque muitas vezes o desempenho, isso é uma coisa dita até, você falou do Diniz, mas o Daniel Alves também tem uma entrevista de alguns anos em que ele fala sobre isso a respeito do Barcelona. Para o time dar certo embaixo, para o time dar certo ali no campo, tudo precisa fluir em volta, né? Tudo precisa meio estar encaixado em volta. Então é aquela coisa, muitas vezes não é o time que ganha um campeonato, é a instituição que ganha um campeonato. O time pode até ganhar um jogo, pode até ganhar alguma coisa, mas campeonatos importantes e tal todo um processo de aprendizado e evolução da própria instituição. E aí, nesse sentido, a psicologia, enquanto área do conhecimento, pode contribuir bastante.
entendendo as relações de poder ali dentro, podendo oferecer soluções no que diz respeito ao tratamento dos funcionários, ao cuidado com os atletas, à gestão das pessoas, e assim a própria liderança e assim por diante. Então, assim, o psicólogo do esporte, ele teria que ter, pelo menos, o conhecimento suficiente para entender o futebol nesses diferentes níveis. A brincadeira é assim, o futebol é jogado em vários campos, né? Tem o campo de grama, aí tem o campo das relações das comissões, aí tem o campo da política, tem o campo administrativo, tem o campo da torcida, tem vários campos. E o conhecimento de psicologia e o profissional da psicologia, sendo um dos seus representantes, pode contribuir bastante. Então, o que eu penso num departamento de psicologia, e aí existem cases fora daqui, o Atlético de Madrid tem muito disso, na Espanha isso é muito bem estabelecido, de você ter profissionais de psicologia em diferentes posições dentro da própria instituição, ajudando desde os atletas, que ali é digamos, o objeto final ali do clube de futebol, até a alta gestão. Né? Não no sentido de ser um psicólogo clínico que está ali para curar as neuroses das pessoas, mas para ele estar ali para ajudar na neurose da própria instituição, que muitas vezes é recheada de conflitos, de aflições e assim por diante. Então, essa é a maneira como eu penso. E, mais do que isso, voltado não só para a produtividade, não voltado só para que o clube consiga desempenhar para ganhar campeonato, mas para cuidar daquilo que é o aspecto humano das pessoas. Então, por exemplo, um clube de futebol ele é permeado de pessoas que vêm de diferentes lugares. Os atletas muitas vezes mudam de clube de um dia para o outro. Então chegam numa nova cidade, traz a família, adaptação de filhos, adaptação de esposa, família de modo geral. Então o clube pode também, contando com um psicólogo, assistente social, que é um profissional muito importante, uma profissional muito importante nesse meio, ajudar nesse aspecto mais humano, de cuidado com as pessoas dentro de uma instituição. Interessante, professor. Agora vamos falar um pouco, uma pergunta que é muito feita, a questão da psicologia trabalhando com o departamento médico no tocante à recuperação de atletas, que muitas vezes se sentem frustrados, isolados, deprimidos, principalmente quando é uma lesão, às vezes pós-cirúrgica. A psicologia é sim capaz de acelerar a recuperação do atleta nesse trabalho integrado com a comissão médica? Capaz de acelerar sim, em alguns aspectos. Assim. Primeiro que a gente tem que começar a mudar um pouco a nossa percepção a respeito dessa coisa da mente com o corpo, né? Isso é uma coisa que a gente tradicionalmente, culturalmente, aprendeu a separar bastante, né? Uma coisa é a mente, outra coisa é o corpo. Mas na verdade isso não existe, né? Uma vez que uma pessoa se lesiona, é como se ela também tivesse se lesionado de alguma forma no seu psicológico. Então, é comum existir um processo de depressão, desespero, angústia relacionada à própria lesão. Também há aspectos nos quais o atleta se lesiona e ao invés de sentir desespero, depressão, ele sente um alívio, porque uma vez lesionado ele tem o álibi perfeito para não ter que lidar com as ansiedades e angústias relacionadas à competição. Né? Então assim, como eu te falei, não tem forma, não é que aconteceu isso, vai em todo ser humano acontecer aquilo. Então, em cada um, a reação é diferente. Né? Então, assim, uma vez que a pessoa se lesiona, é preciso entender qual que é o impacto psicológico dessa lesão na pessoa. Né? E aí, se você for pensar como é que é o processo de recuperação de alguém, a pessoa vai submeter a uma cirurgia. Então, naturalmente, um médico vai lá e o médico conserta a pessoa. Só que todo o restante, com o apoio da fisioterapia, é o próprio corpo da pessoa que vai se desenvolver. Então, a fisioterapia, ela, quando bem aplicada, ela tem a ver com estimular o organismo da pessoa na sua própria reabilitação. No entanto, se a pessoa não estiver aderindo ao tratamento, não tomar os remédios adequadamente, não manter ou não mantiver uma rotina diária que garanta a sua saúde geral, em que ela possa dormir a quantidade de horas necessária, em que ela tenha aderência àquilo que está sendo feito, se alimente direito e assim por diante, a recuperação daquele atleta, sem dúvida, vai ser atrasada. Então é possível ter um profissional da psicologia ajudando junto da comissão técnica, do departamento médico, no sentido de, primeiro, entender o sentido, o significado psicológico daquela lesão para aquele atleta, e também ajudando ele no estabelecimento de objetivos e da manutenção de um estado geral
de saúde, porque no fim é o corpo que recupera, né? Então você tem um cara com um estiramento da coxa, por exemplo. O cara tem um estiramento na posterior. Quem vai recuperar aquele estiramento é o corpo do atleta. A fisioterapia, por melhor que ela seja, ela vai estar lá com choques, com procedimentos que sem dúvida ajudam e potencializam e aceleram a recuperação. Mas é o organismo do cara que vai recuperar. Se ele não estiver bem alimentado, bem dormido, com a cabeça no lugar, ele não vai recuperar tão rápido quanto ele precisaria ou poderia. Então, eu vejo e tenho bons exemplos, tenho grandes amigos médicos, desde as minhas épocas de Barueri, mais de 10 anos atrás. O Bruno, que é o nosso médico lá no São Paulo, foi meu colega de seleção também. Pessoas muito competentes e estão sempre em parceria, né? Então, sempre que eles conseguem, eles observam alguma coisa, identificam algum tipo de comportamento ali no atleta, ou mesmo o contrário, a gente se conversa e tenta trabalhar em equipe, trabalhar junto. Interessante. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Essa questão da lesão, ela pode ter vários tipos de efeitos, né? Pode ter, às vezes, uma lesão mais curta que dá um alívio do atleta não ter que enfrentar a rotina, e pode dar até uma acomodação em termos até de Sim, alimentação. sim. Ah, não vou jogar. E tem o efeito inverso também, o desespero de não voltar, de querer jogar. Então você tem que saber analisar aonde que bateu ali o problema psicológico da lesão, é isso, né? Exatamente. Você tem que entender o significado daquela lesão para aquela pessoa. Muitas vezes o cara pode até ficar desesperado com a lesão, mas a lesão pode ser a expressão de um conflito. Então, eu tive há muitos anos atrás um atleta que era muito promissor, não era nem no São Paulo, era no Barueri, no outro clube que eu trabalhei. Um atleta que era dos juniores, vinha numa crescente muito grande, chegou um ponto em que começou a abrir a possibilidade dele virar titular do time principal, e aí toda vez, durante eu acho umas 2, 3 semanas seguidas, 2, 3 vezes seguidas, ele participava dos treinos preparativos para o jogo, entrava no rachão e machucava, né? Esse era um rapaz que, na época de juniores dele, ele era muito ansioso, ele passava mal, tinha ânsia de vômito antes de entrar nos jogos e assim por diante, né? Então, assim, ele foi conseguindo, em muitos aspectos, no plano consciente, dar conta da ansiedade dele. Só que na hora dele ir realmente para as cabeças, o corpo dele sentia aquilo, o corpo dele expressava aquele conflito. Ele queria jogar e não queria jogar ao mesmo tempo. Ele queria jogar, mas tinha medo de jogar, tinha ansiedade para jogar. Então esse nível de tensão fazia com que, quando ele estava ali às vésperas de entrar para coroar a carreira dele, ou seja, estrear como profissional, ele se lesionava. Ele torcia o tornozelo, estirava a coxa, aí ficava um tempinho e tal. Então foi todo um trabalho, um processo. Depois ele virou atleta profissional e tal, teve uma carreira bonita. O lance foi todo o processo de trabalhando junto dele e entender qual era o sentido que ele atribuía àquela lesão. O que aquela lesão estava explicando para ele. Eu costumo falar muito com os atletas lesionados assim, o que essa lesão está te ensinando? O que ela está dizendo para você? O que ela está comunicando para você? Né? Fazendo o cara fazer, por exemplo, o diário da lesão. Assim, o que essa lesão está contando para você? Né? Em termos da sua situação atual, que situação que você está vivendo. Às vezes é um conflito de ele tá ali jogando bem, tá tendo oportunidade, mas está rolando algum conflito em casa, está tendo algum tipo de problema com o empresário, problema com a torcida, alguma coisa está rolando na vida do cara e esse conflito interno se expressa por meio de uma lesão. Isso é muito comum em lesão muscular, articular e tal. Isso sem considerar as lesões de ordem de acidentes, né, que são lesões por trauma, né, pancadas que ele toma e assim por diante. Lá no Barueri a gente teve tinha um fisioterapeuta muito bom, assim, trabalha nos Estados Unidos hoje em dia, o Silas. E o Silas, a gente fez juntou as informações e a gente descobriu que os atletas que eram mais introvertidos, pra você ter uma ideia dessa integração entre o estado psicológico, o estado de personalidade da pessoa, os traços de personalidade da pessoa e a incidência de lesão. Eu fazia uma avaliação lá, que é uma avaliação conhecida, chamada MBTI, no Brasil é o QATI, que avalia, entre outras coisas, a direção da atenção da pessoa. Você tem os mais extrovertidos, em que a atenção está mais para fora, e os introvertidos, que a atenção está mais para dentro. Você não tem avaliação do que é bom e ruim, mas tem pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais extrovertidas. O mais extrovertido, ele está mais atento ao grupo, ele tem uma leitura de clima organizacional, de clima grupal muito melhor
do que o introvertido. O introvertido, ao contrário, tem uma noção de si próprio muito melhor, muito mais afinada. Os introvertidos tendem a se recuperar mais rápido, se lesionar menos e se recuperar mais rápido do que os extrovertidos. Os extrovertidos, por terem a sua atenção muito para fora, muito para o ambiente, eles acabam excedendo os seus limites físicos às vezes e acabam se lesionando. E uma vez que eles se lesionam, a tendência a se desesperarem, a ficarem preocupados, que eles têm que voltar para ajudar o time, o técnico estava dando chance para ele tem que voltar para lá, e a família, e não sei o que e tal. Isso leva com que a recuperação dele fique atrasada. É claro que não é um dado exatamente científico, a gente não fez um teste com milhões, ele pegou só os dados dele de incidência de lesão e tempo de recuperação, e eu peguei os meus dados de perfil de personalidade, e a gente chegou nessa conclusão ali no N, né, no universo restrito que a gente tinha lá no Barueri. Mas isso já traz vários insights em relação a isso. Né? Interessante. Interessante, professor. Agora vamos falar de base. A gente pode afirmar que a psicologia na base é um universo completamente à parte do relacionado ao profissional? Quais são as ações, as principais diferenças de ações nesse sentido? Bom, eu acho que completamente à parte não. Né? Eu acho que e talvez seja esse um dos grandes problemas, assim, né? A base é o que tem, em tese, é o que tem de mais essencial num clube. Né? Claro que um clube de futebol é o seu time principal, no entanto, costuma ser a base que alimenta esse time principal. Então, em certa medida, a base é o núcleo é o depósito de identidade de um clube. Então, o lugar onde o clube pode desenvolver atletas dentro da sua filosofia, dentro da sua identidade, dentro da sua história, do seu perfil especial, é na base. Né? Ao mesmo tempo, curiosamente, junto com questões relacionadas a, por exemplo, direitos de imagem de televisão e tudo mais, a base, pelo menos para os clubes que têm uma boa estrutura, muitas vezes é uma das grandes fontes de receita do clube. Né, na negociação de contratos e assim por diante. Então é preciso cuidar com muito cuidado da base, cuidar com muito carinho, muita atenção da base. Então, e o ideal é que exista uma integração entre essas duas, digamos, dimensões, a dimensão do futebol de base e a dimensão do futebol profissional. O que é diferente? A diferença é que na base o clube tem a oportunidade de desenvolver os atletas e aí desenvolver as pessoas que estão ali dentro. Então é aquela velha história de mirar na pessoa para acertar no atleta. E não só mirar na pessoa para acertar no atleta. É a oportunidade de poder criar um perfil, desenvolver naqueles atletas, naquelas pessoas, um perfil que atenda às necessidades do clube. Sejam elas necessidades do time principal, sejam elas necessidades de negociação para outros mercados como fonte de receita. Está gerando ativos lá. Né? Então, assim... Um clube tem lá o seu modelo de jogo, tem a sua filosofia, tem os seus valores, a sua identidade. É na base que ela vai criar isso. É na base que ela vai criar isso. E ao mesmo tempo ela tem que estar... Diga. Não, pode continuar. E é na base que ela vai ter a oportunidade de poder desenvolver pessoas. É como numa escola. Né? As escolas, cada uma tem um perfil. Né? Então o cara vai levar o filho, vai colocar o filho numa escola nova, ele vai nessa escola, ele vai conhecer a filosofia dessa escola, o que essa escola pensa em relação ao ser humano, como é que é o sistema de avaliação, como é que é a pedagogia, como é que são as instalações e assim por diante. O mesmo tem que ser com a categoria de base. Então o cara está indo para um clube A, B ou C, qual que é a filosofia desse clube? Não é só filosofia em termos de um time grande não é time grande, tem bom alojamento, não tem, a comida é boa e tal. Isso são coisas que até, se você for levar a ferro e fogo, é o básico, o mínimo. Um clube que pretende tirar um garoto de 14, 15 anos da sua casa e trazer para jogar bola, ele tem que dar uma boa cama, ele tem que dar uma boa comida e assim por diante. Né? Bom equipamento de treino, boas condições de se desenvolver. Isso é o básico. Né? Inclusive isso é apenas cumprir a lei. Né? O que é além disso, que eu acho que muitos clubes ainda carecem de pensar e se desenvolver nesse sentido. Qual que é a filosofia? Como é que é o ser humano para eles? Como é que o ser humano aprende? Como é que o ser humano se desenvolve? Então, essa atenção, que acho sem dúvida muito mais específica na base, ela é importante. Então, o que seria a diferença? No profissional,
você tem ainda, porque se for considerar, a idade média de uma equipe profissional são jovens ainda. Então tem muito espaço para eles se desenvolverem, para eles conseguirem aprender coisas, né? Então, não são assim, fala de o homem homem feito, né? Sujeito pronto, não estão exatamente prontos, né? Todo mundo que tem mais de 30, 40 anos lembra de quando tinha 20 e poucos, assim, puxa vida, eu não sabia quase nada, né? Então, assim, o atleta ele também tem que ter um respaldo, ele tem que ter um cuidado. Alô, oi. Voltou, voltou. Voltou. O atleta tem que ter um respaldo, ele tem que ter um cuidado na equipe profissional. No caso da base, isso tem que ser potencializado e ainda no procedimento todo de mudança de categoria, promoção de uma categoria para outra, há de se ter o cuidado em relação à pedagogia que vai se usar, a filosofia de comando, de liderança e assim por diante. O que é esperado e assim por diante. Tá? Então é isso que é Certo. importante de ter. Então me ligaram aqui. Bacana. Né? Eu percebi que foi isso que caiu. Professor, tem uma pergunta aqui do Gustavo Ferreira. Ele está perguntando se Ah, meu existem querido traços de Gustavo. personalidade comuns a atletas de sucesso. E também a do Dante, que acho que é um pouco parecida, porque ele pergunta primeiro é, se trabalha só com os que se machucam ou também para a potência e melhor performance de quem está bem, né? E aí eu queria até completar a pergunta, porque eu estava lendo um livro chamado CR7, Os Segredos da Máquina, do Cristiano Ronaldo, e achei muito interessante Uhum. que o cara tão badalado como ele, né, tão cercado de pessoas, e eu achei muito curioso, a pessoa quem busca ele no estádio em todos os jogos da carreira dele é o psicólogo dele. Ele entra no carro, quem leva ele para casa é o psicólogo, que eles já vão Olha fazendo um só. trabalho ali. Achei muito legal. Nossa, é uma informação que eu confesso que eu não sabia. Eu confesso que eu não sabia. Achei muito Olha, legal. para responder ao Gustavo, questões relacionadas aí assim, questões relacionadas a traços de personalidade, você não tem exatamente uma personalidade padrão. Acho que uma das coisas que faz com que o futebol seja tão incrível, né, é o fato de que ele é extremamente democrático, né? Ele é, porque se você for pensar assim, a humanidade escolheu o futebol, né? A gente que gosta de futebol, às vezes tem que entender isso. Assim. A humanidade escolheu o futebol. Dentre diversas modalidades que eram praticadas no século XIX lá na Inglaterra, o futebol foi um que a Inglaterra também espalhou pelo mundo, mas foi o futebol que a gente elegeu, né? A humanidade inteira. E por quê? Em certa medida é muito fácil de jogar e não tem um perfil, né? Dois chinelos aí fazem um maracanã e dá para você brincar com bola de meia, bola de papel e assim por diante. Só que ao mesmo tempo ele é extremamente democrático no que diz respeito ao seu perfil. Então você não precisa ser alto como no vôlei e no basquete, você não precisa ser forte como de repente no rugby ou veloz. Você pode ser um craque de futebol. Você tem craques de futebol com os diferentes perfis físicos conhecidos. A mesma coisa, você tem craques de futebol com diferentes perfis psicológicos. Porém, hoje em dia, o que acontece é o seguinte: em função da demanda, do nível de competitividade, em função do fato de ser um mercado bastante concorrido, o atleta ele precisa estar muito atento a continuar se desenvolvendo. Então, assim, eu não vou falar em relação a um perfil específico de personalidade, porque, na minha opinião, isso não existe exatamente. Se o cara tiver essas qualidades, essas características, ele vai ser um grande atleta. No entanto, hoje em dia, e aí talvez o Cristiano Ronaldo seja um grande exemplo disso, não existe atleta que obtenha sucesso no futebol se ele não tiver bastante empenhado e dedicado a se desenvolver o tempo todo. Se ele não for altamente competitivo, se ele não tiver muita paixão pelo que ele faz, se ele não aprender a gostar do treino, gostar de se desenvolver. Né? Você tem casos, às vezes, de atletas que se dedicam menos ao treino, se dedicam menos ao desenvolvimento. Esses caras podem até ter algum tipo de êxito, de sucesso na vida. No entanto, acaba sendo bastante efêmero, bastante temporário. O cara tem uma temporada maravilhosa e aí depois ele perde a fome de continuar ganhando, de continuar A maioria vencendo. dos atletas brasileiros, né? É, Sempre eu tiveram não uma ou sei. duas temporadas.
É. E aí eu acho que é uma série de fatores, assim. Eu tenho cuidado de colocar assim, porque parece vir um julgamento moral, assim, de que o Uhum. brasileiro é preguiçoso e tal. Não é muito que eu concordo. Eu acho que tem uma questão de que a gente não sabe lidar com o êxito, e boa parte dos atletas vem de uma situação, às vezes, com baixa escolaridade, com dificuldade de lidar com o sucesso. Costumo dizer lá no clube que me preocupa muito mais o sucesso do que o fracasso. O fracasso a gente vai lá, bate a poeira, dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O sucesso é mais complicado. O sucesso faz o cara, às vezes, virar um balão. Deslumbrar. Virar um balão e sair voando. Então a gente tem um cuidado muito grande. Eu, Augusto, que é o meu colega, trabalha com as divisões inferiores, as divisões de infantil e juvenil, de ir ajudando o cara a entender o que é o êxito, o que é o sucesso, para ele dar conta daquilo. Então aí, se tem um perfil específico, eu acho que tem a ver com isso, assim, o cara que continua se desenvolvendo. O Bolt não é o cara que larga em primeiro, mas ele é o cara que continua acelerando por mais tempo. Por isso que ele chega na frente. Então, o atleta de futebol, para chegar na frente, ele tem que continuar acelerando por mais tempo do que os demais. É muito comum. Até Uhum. fica uma dica para a turma aí. Tá tendo no Netflix está tendo um documentário sobre a equipe do Chicago Bulls, né? Da década de 90. Ó, que Chama legal. A Última Dança e Vou tal. Então assistir. eles contam um pouco a história do Michael Jordan, depois do Dennis Rodman e do Scottie Pippen. Os três grandes atletas daquele Chicago Bulls, né, considerando a equipe, mas os três grandes expoentes, que eram o Michael Jordan, o Scottie Pippen e o Dennis Rodman, nenhum deles era a fera da bola no começo. O Jordan chegou Bacana. a ficar de fora do primeiro time de basquete da escola dele. O Pippen não era o melhor. O Dennis Rodman nem jogador de escola era. Ele era um cara que trabalhava no ginásio lá, e aí começou a brincar, os caras começaram a convidar ele para jogar. Só que a questão é o quanto que esse cara consegue. Se você for assistir nos episódios, mostra muito isso. Que de repente, assim, o cara se empenhava tanto em crescer, em se desenvolver. O próprio Kobe Bryant, falecido agora no começo do ano, ele dizia que no começo da carreira dele, lá na 14 anos de idade, ele, na primeira temporada que ele jogou na escola, ele marcou 2 pontos. Só que aí, 2 anos depois, ele já era o cestinha do estado dele. Então, um atleta de sucesso, você vai falar de personalidade, é o cara que está empenhado em crescer. Fala-se muito de talento no Brasil, né? O brasileiro, o jogador de futebol tem talento, né? Só que não basta ter talento para jogar bola. O grande talento de um jogador de futebol de sucesso, um grande músico de sucesso, um grande arquiteto de sucesso, um engenheiro de sucesso, um psicólogo de sucesso, o grande atributo é o cara ter talento para aproveitar o talento que ele tem. Talento para desenvolver o talento que ele tem. Então é assim que eu Bacana, penso, bacana. assim. É assim que eu penso. É disciplina também, né? Professor, antes de eu fazer uma pergunta aqui bacana depois do Gustavo de novo, você tocou nesse ponto aí do trabalho com sucesso. E eu observo, até em termos estatísticos, que às vezes você também é psicólogo na seleção, né? Os atletas, principalmente do sub-15, eles vão, cara, e voltam outro completamente. Voltam cheio de marra, achando que já chegou. E às vezes eu até impressionante, eu convivo com alguns aqui que estão com 14 para fazer 15. Ele fala, não, ano que vem tem convocação para seleção, é o primeiro ano que vai ter seleção, né? Porque começa no 15, aí ele não é convocado e vem aquela frustração. Aí eu falo, cara, fica tranquilo, não quer dizer tanta coisa ainda, tem muita caminhada e tal. Conta pra gente como lidar para o atleta não deslumbrar, chegar ali, ver toda aquela estrutura, qual que é o segredo por trás disso, né? Porque a maioria volta com aquela marra que é de um jeito, né? Que difícil. Legal. Legal até que agora entrou aí, enquanto você faz essa pergunta, um grande especialista nessa área, que é o Augustão, que é meu colega lá no São Paulo, Ah, que legal. que trabalha nessa idade, inclusive, né? E que tem muito o cuidado com isso, assim. Por exemplo, primeiro que a gente não pode ficar também recriminando o atleta por ele ter ido para a seleção brasileira e ter se empolgado, entre aspas. Porque, de fato, é um sonho de criança. Não tem jeito. A gente, quando teve a experiência lá
das convocações em 2018, faz tempo já que eu tive essa experiência de ter sido convocado para alguns períodos de preparação lá na seleção sub-20. A gente fazia uma avaliação com eles lá de o que significava servir a seleção brasileira. A gente trabalhou muito essa ideia de servir a seleção, não de jogar na seleção, mas de servir à seleção. E basicamente todos eles diziam que era um sonho de criança, né? Então, puxa vida, você vai julgar um garoto porque ele está realizando um sonho de criança aos 15 anos? Né? A questão é o quanto que a gente cuida para que o entorno, o ambiente em que ele está inserido, entenda que ele foi convocado por uma série de atributos, por um tipo de comportamento, um tipo de desempenho que ele vinha demonstrando. Então o foco não é fazer com que ele se sinta especial porque ele foi para a seleção. O foco é ele entender que especial é o que ele estava fazendo, que o credenciou a ser convocado. E não só ele, como os pais, os procuradores e o próprio clube. Então o foco não tem que ser na pessoa. A gente vive também, eu falei a coisa do talento, a gente, aqui no Brasil principalmente, por uma série de fatores, a gente vai além, né? A gente acha que o atleta nasce com dom. Então, o cara quando é convocado para a seleção brasileira, a gente acha assim, o cara tem dom de jogar. Não, peraí. Dom não é dádiva, de uma coisa divina, que o cara vem e banha ele de dom para jogar bola e aí tudo vai... Não. Tem a ver com o quanto que ele tem ali algumas aptidões, algumas coisas que não dizem respeito à genética, dizem respeito a outra coisa. Isso é uma grande discussão que eu tenho com um grande colega, que é o Tiengo, em relação a essa questão de genética, epigenética e por aí vai, mas é outra história. A questão é, o cara tem lá o seu talento, entra no clube de futebol, é pelo meio dos comportamentos que ele desenvolve, pela disciplina dele, e que se reproduzem no resultado que ele traz em campo, que ele fica credenciado para chegar na seleção. Então o foco dele tem que ser nos comportamentos que o levaram à seleção. Então a gente tem um cuidado, e eu estava mencionando Augusto exatamente por conta disso, ele faz isso, uma coisa que a gente discute bastante, bacana, de quando ele volta da seleção, né, primeiro quando ele é convocado, todo o cuidado que é feito no sentido de quando ele vai para a seleção e quando ele retorna, dele poder ter a consciência de que o que está levando ele para lá e o que vai continuar levando ele para lá, não é ele enquanto um ser especial que é dotado, né, abençoado por um dom, mas sim pelos comportamentos que ele foi demonstrando em termos do cuidado com a alimentação, do cuidado com o desenvolvimento, da atenção aos treinos, da concentração na hora do jogo, que fez com que o desempenho dele o credenciasse para chegar lá. Uma vez que ele retorna, ele tem a responsabilidade de ajudar os colegas dele. Então, aquela velha história da filosofia do Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, ele volta, ele não tem que ser tratado como um ser especial, muito pelo contrário, ele não tem que vir com a expectativa de que ele vai ser louvado e tal. Ele tem que voltar sem dúvida, se ele tiver um bom desempenho. A gente teve aí, ano passado, os rapazes que foram campeões do mundo, né, nossos lá do juvenil. Eles voltam, claro, são celebrados, são elogiados e tal, mas a ideia é, tá bom, o que você está trazendo de novo que você vai ensinar para os teus colegas? Qual que é a tua responsabilidade? legal, cara. Teu prestígio aumenta? Beleza. Tua moral, que a gente fala muito no futebol, né? Tua moral aumenta? Beleza. Tua responsabilidade também, meu velho. Então vamos lá, o que você vai trazer? O que você está trazendo? O que você viu lá de gestão de grupo, de como eles se comportam, de um outro clube que você aprendeu? O que você vai trazer para o teu time? Porque agora você é uma das lideranças desse time. Independente dele ser o capitão ou não, independente dele ser o líder da roda e tal, o cara volta da seleção brasileira, ele é uma liderança, ele é um foco, ele é um selecionável. Então ele tem que ter essa responsabilidade. Então esse cuidado com o atleta, com o entorno dele, para ajudar ele a assimilar essa situação, é muito importante. Tá? Que não é nem um pouco dizer que volta muito arrogante, tem que cortar as asinhas dele. Eu não quero cortar a asa de atleta nenhum. O atleta tem que voar. Eu quero dar raiz para ele. Para que ele possa voar sabendo que ele está com o pé no chão, que ele está, né, que ele tá firme na realidade. Professor, mas aí também tem aquele atleta que às vezes volta e também não vai na escola, porque eu estava lendo até o livro do Ricardo Drubs, que
tem um pouco ainda do atleta que tem um potencial de ser craque na base, ser passado um pouco a mão na cabeça, né? O que Sim. vale para o grupo, às vezes não Uhum. vale para ele. Isso é uma Isso é coisa que a um gente crime, precisa é melhorar um no futebol problema. brasileiro. Muito, muito, muito. Muito. E isso eu acredito, a questão do dom. Da gente achar que o atleta de futebol que é talentoso, ele tem dom. E, portanto, ele é um ser especial que requer cuidados especiais e acaba, muitas das regras não se aplicam a ele. Então, eu acho isso um problema. Você está alejando um atleta assim, né? Se você tem um atleta com muita... a brincadeira que a gente faz lá no clube, que eu falo com os técnicos, com a coordenação, é assim: talento é igual ao imposto de renda, né? A cobrança tem que ser igual ao imposto de renda. Quanto mais o cara tem, mais cobrado ele tem que ser. Então, se ele é um atleta de muito talento, ele tem que ser muito cobrado. Não o contrário, né? Então, essa é uma coisa, né? E que a gente acaba tropeçando muitas vezes por achar que o atleta, por ter muito talento, ele tem dom, ele é abençoado por Deus e, portanto, ele tem que ser tratado como um ser especial que tem mais liberdade, passa-se a mão na cabeça, como você falou, e assim por diante. Então, essa é uma coisa que eu acho que você está atrapalhando a vida do cara quando você não ajuda ele a lidar com a adversidade. Aquela velha história, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. O cara pode ter todo o talento do mundo, mas se ele não tiver a capacidade de dar conta das adversidades, de se desenvolver, de crescer, ele não vai virar, digamos assim. Isso é uma coisa. A outra coisa é esse antagonismo que eu acho muito nocivo entre o desenvolvimento como atleta de futebol e a escola, né? Você pode tecer todo tipo de crítica ao modelo escolar que a gente tem até hoje, né? Esse modelo uniforme, todo mundo fica lá sentado por sei lá quantas horas, e aí você divide os conhecimentos de forma compartimentalizada, então você tem a química separada da física, da biologia, da matemática, assim por diante. Você pode tecer todo tipo de crítica em relação a esse modelo. No entanto, independente do modelo, é ali que o cara vai estar estimulando habilidades cognitivas que são essenciais para o bom desempenho no futebol. Então, Certo. desde o cara se desenvolver na língua portuguesa, por exemplo, para ele poder entender o que o técnico diz, para ele entender um recado, algum tipo de comunicação por escrito que fazem para ele se comunicar por escrito, ele saber falar em público. Um atleta de futebol hoje em dia, ele é um produto, ele é uma marca. Então ele precisa saber falar em público, ele precisa saber se expressar, se comunicar. Então, quanto melhor ele soubesse falar e se expressar, digamos, mais valor ele agrega à marca pessoal dele. Isso é uma coisa. Outra coisa é o quanto que ele vai entender as orientações que o técnico traz para ele. O futebol está cada vez mais sofisticado, está cada vez mais cheio de nomenclaturas e exige É. cada vez mais um pensamento em 3D, né? O cara consiga enxergar o jogo inteiro em 3D. Ele tem que entender um pouco de nutrição, ele tem que entender um pouco de fisiologia, ele tem que entender um pouco de psicologia e assim por diante. Todas essas são habilidades que no processo escolar, ao aprender história, sociologia, filosofia, química, física e tudo mais, ele vai estar desenvolvendo isso dentro dele, no cérebro dele, digamos assim, né? Isso vai facilitar a evolução, o desenvolvimento dele como atleta, né? Legal. Então, acho que é aquela coisa. Nunca foi tão importante você exigir que os atletas não só vão à escola para tirar nota, mas que eles entendam, que eles aprendam. Então, todo o suporte que você der para a questão escolar e para o desenvolvimento humano do atleta, você vai ter como benefício, como consequência, um maior desempenho do atleta. É aquela história: mirar no atleta, mirar na pessoa, acerta no atleta. Bacana, professor. A gente já está finalizando, porque o Instagram também Uhum. tem um tempo de cortar. Antes da gente terminar, uma última perguntinha para responder mais rápido. Esse período de pandemia aí, os atletas têm te procurado mais. Eu tenho visto aí, principalmente nas redes sociais, eles postando bastante, né? Que tá com saudade, que sentem muita falta mesmo da rotina. Uhum. E aqui ontem o diretor de competições, por exemplo, da Federação Mineira de Futebol, colocou que até junho é impossível do futebol voltar. Como que você vê o impacto disso aí também no lado psicológico dos atletas e Sim. depois talvez ter que voltar com tudo de repente, né? Porque vai ter pouco tempo para Não. terminar a temporada. Sim. Essa é uma coisa que é um para-te quieto
para a humanidade inteira, né? Que a gente, tá a humanidade inteira tendo que lidar com essa situação. Tem muita coisa nova que a gente não tem muito noção, os psicólogos e tal, não tem essa bola de cristal de adivinhar o que vai acontecer no futuro em relação a isso, né? O que a gente procurou fazer lá no clube foi monitorá-los da melhor forma possível, estimular que eles aproveitassem a vida familiar, né, a vida doméstica, que para muitos deles, ainda mais eu trabalho com os mais velhos, né? Então você tem os caras que estão ali no sub-20, por exemplo, eles estão há muitos anos morando fora de casa. Então que eles aproveitassem esse período mais próximo da família, que eles continuassem tendo o empenho ali para pessoalmente continuar minimamente as orientações que foi dado, o nosso preparador colocou, não só o do 20, mas de todas as categorias, enviaram protocolos de treino individual para eles praticarem em casa. E a gente foi orientando, primeiro levantando informação, questionários, de ver como é que eles estavam vivendo aquela situação de quarentena, como é que estava a circunstância da família, se o clube podia ajudar em alguma coisa, ou seja, todo tipo de informação que podia ser coletada, a gente procurou coletar, se colocou à disposição, e aí um outro vinha pedir informação, pedir algum auxílio, falar, está acontecendo isso comigo e tal. E aí agora é o momento da gente ir pensando como é que vai ser as próximas semanas, porque a gente está numa situação em que a gente tem que pensar no dia a dia, na semana a semana, fica difícil de planejar para o fim do ano, que seja, né? Que está logo ali, mas a gente, né? Então a gente está no processo agora de pensar como é que vai ser esse retorno, porque ele vai ter impactos profundos, né? A situação da pandemia, você pode até encerrar a quarentena, mas você não vai encerrar a pandemia, né? A quarentena é uma situação que visa diminuir o nível de contágio. Então, assim, para quando você vai voltar, como vai ser isso, né? Como é que vai ser, coisas simples, assim, por exemplo, o próximo jogo, como é que vai ser a pré-eleição? Vai estar todo mundo sentadinho pertinho um do outro, vão se cumprimentar antes do hino, como é que vai ser isso? Esse tipo de detalhe, o impacto disso, eles vão almoçar junto, não vão? É uma nova ordem mundial mesmo. É uma nova ordem mundial, então fica difícil de você prever o que vai acontecer. Claro que a gente está ali espremendo a cabeça para ver como é que vai ser isso, né? Mas basicamente o que eu estou vendo, eu até postei isso hoje, assim, eu vejo o período de quarentena como um período para quem pode, porque também tem esse drama social da gente, não é todo mundo que pode, né? Mas no caso os atletas de futebol que estão em bons clubes e que podem e que estão ali recebendo, seja sua bolsa auxílio, seja o seu salário, podem ficar em casa, que eles aproveitem esse período para voltar para dentro também, né? Eu até coloquei, a frase é assim, tem um vírus lá fora chamando a gente para ficar aqui dentro, né? E aí um cara com uma lanterninha dentro da cabeça, assim, no sentido de que é uma situação riquíssima, ainda que trágica, sem dúvida, mas para quem pode se proteger, quem tem o privilégio de se proteger, é uma situação com grandes oportunidades de introversão, de análise individual, de introspecção, de meditação, sabe? É uma situação perfeita para o autoconhecimento, para a pessoa entender o que mobiliza ela ou não, qual o sentido dela jogar bola, qual que é o sentido dela se empenhar, qual o sentido dela ficar tão longe de casa por tanto tempo, e assim por diante. Então eu espero que quando eles retornem, claro que eu também estou morrendo de saudade do grupo todo, das comissões, do dia a dia, mas eu espero que quando eles retornem, que eles retornem muito mais fortes nesse sentido, tendo feito e passado por esse momento de encarar suas ansiedades, de encarar o medo de ser contaminado, o medo dos familiares serem contaminados. Importante. Né? É isso, professor. É isso. Eu te agradecer, né? Aqui, é porque passou rápido, porque a hora que dá 60 minutos o Instagram corta, assim, então corta. Só para também não cortar no meio. Tá, te agradecer aí. Depois vamos combinar de você vir em Belo Horizonte num dos nossos eventos aqui, participar, vai ser uma honra, tá bom? Tá bom, tô à disposição. Então, Obrigado pelo convite aí, tudo de bom, viu, cara? A gente vai se falando, tamo junto, um grande abraço, tchau, tchau. Um abração, tchau, tchau.